Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Matos. Hoje estou aqui eu e o Roberto Gonzalez, que é sócio-diretor da iBluezone. Trabalha com governança corporativa e soluções associadas. Ele é administrador, membro dos conselhos das empresas NCM, Corporate e Revic Parts, e do Comitê de Auditoria e Ética do Grupo Empresarial Empório Saúde. É Governance Officer da Fundação José Luiz Exídio Setúbal e autor do livro Governança Corporativa, o poder de transformação das empresas. Roberto, tudo bom, Roberto? Bem, Paulo, obrigado aí pelo convite e vamos aí conversar um pouquinho mais sobre governança. Então, para a gente ir direto ao ponto, a primeira pergunta que a gente quer responder é: o que é governança corporativa? Muito bom, excelente pergunta. Primeiro é importante deixar claro que governança é para toda e qualquer organização, de todo e qualquer porte, de qualquer tamanho. Seja uma startup ou uma empresa que já esteja faturando bilhões por ano de faturamento, né? A governança é a forma com que você conduz o seu negócio, né? Então, por exemplo, você acabou de montar um negócio. Eu e você decidimos aqui montar, não importa, pode ser uma padaria, de montar um negócio. Como é que a gente pode conduzir esse negócio? Poxa, Paulo, nós temos alguns amigos que entendem muito de negócio, que entendem muito de estratégia, que entendem muito de pegar dinheiro, de finanças. Vamos conversar com esses caras uma vez por mês? A gente chama 3 amigos nossos, né? Diz para ele que estamos começando o negócio agora, não temos muita grana, e eles se voluntariam a nos ajudar. Ou seja, eu e você, nesse momento, acabamos de montar uma coisa chamada Conselho Consultivo. Entendeu? Estamos dialogando para a melhor tomada de decisão. A decisão continua sendo minha e sua, ponto. Tá? Que mais que tem nesse processo de governança? Eu estou falando isso, estou dando um exemplo de empresa pequena para mostrar que cabe para qualquer uma. Tá? Eu e você pensamos, caramba, Paulo, eu não quero nunca desconfiar de você. Você disse para mim, Roberto, também não quero. Então, vamos criar umas regras aqui de fluxo de informação, de fluxo financeiro. Vamos criar? Criamos regras, estamos nascendo um compliance na nossa empresa. Regras do fluxo da informação. Né? Então, eu já tenho um conselho consultivo, eu já tenho fluxo de informação, eu preciso que esse conselho seja organizado, mesmo sendo consultivo, né, que ele tenha uma burocracia mínima necessária, né, um de nós dois escrevemos o que ele está sugerindo, né, ele não delibera, mas ele sugere, ele recomenda para a gente. Né? Então, governança é uma forma de conduzir os seus negócios. É isso que a gente pode sintetizar o que é governança. Eu tenho uma frase aqui, se você me permite, não quero fazer propaganda, mas tem um livro muito bom, né? O autor é um cara gente boa, né? Mas tem uma definição de governança aqui, de várias definições existentes. Tem uma que eu gosto particularmente, né? Que fala sobre a visão de governança de uma maneira geral, que é a forma de conduzir os negócios, levando em consideração todas as variáveis que envolvem o meu negócio, ouvindo as diferentes partes impactadas, tomando a decisão que isso tenha retorno financeiro aos sócios. Então, é uma forma de conduzir os negócios que você vai ouvir mais. Por exemplo, eu vou ouvir os empregados mais da empresa nossa, eu vou ouvir mais os nossos fornecedores, vou ouvir mais os nossos clientes. A governança pressupõe muita transparência e diálogo. Eu não estou querendo dizer que eu vou falar tudo. Não, existe informação estratégica que você não abre. Mas a governança pressupõe isso, fluxo de informação. E para ter fluxo de informação, você tem que ter o máximo possível de transparência com as diversas partes que impactam o seu negócio que vão participar desse diálogo. Entendi. Me diz uma coisa, Roberto, uma curiosidade minha mesmo. Uma empresa consegue implementar a governança sozinha? Quer dizer, eu estudei, eu li um livro e vou implementar a governança na minha empresa? Isso é possível? Olha, Paulo, até poderia ser, só que vai dar mais trabalho. Porque o cara tem que pensar todo o negócio dele, principalmente se o negócio já está constituído. Quando você chama um olhar externo, ele vai olhar sem paixão, porque quem está no negócio tem a paixão, tem a emoção, e isso dificulta uma análise racional do negócio. Quando você chama um agente externo, ele vai trazer a racionalidade para isso, e você, que é dono do negócio, junto com ele, vai equilibrar a emoção, que é importante também,
né, do negócio junto com a razão e vai se equilibrar para isso. Por isso que é relevante ter um agente externo para implantar o processo de governança, porque isso tira a paixão e traz a racionalidade para a análise do processo. Por exemplo, eu vou convidar quem para o conselho? Você qual é o risco de ele querer convidar seus amigos, empresários? Vamos fazer uma análise do que se precisa ter nesse conselho, que tipo de profissional precisa ter, vamos escolher juntos e vamos sair um pouco do espectro das amizades que existem, que são logicamente relevantes e importantes, podem ajudar. Então, é muito importante. O agente externo, ele acelera a implantação no processo de governança. Se você for fazendo em casa, vai ser mais longo, mais trabalhoso, mais custoso e talvez não saia com o resultado que você espere, porque o tempo vai passando e você vai se frustrando porque não está ocorrendo. Entendi. É aquela coisa que, às vezes, um pequeno empresário, eu trato muito com pequenos empresários também, e, às vezes, o cara fala assim, poxa, minha empresa está precisando melhorar os processos, eu vou fazer uma faculdade de administração, eu vou fazer uma pós-graduação. Eu falei, cara, quando você terminar isso, sua empresa já faliu. É muito melhor você contratar um profissional especializado, atuar pontualmente no seu problema, e você vai lá fazer sua faculdade, vai se desenvolver, para você poder tocar a sua empresa mais à frente. Mas, no primeiro momento, eu acho que é muito importante essa questão de você ter um profissional especializado. E, Roberto, que características uma empresa ou um profissional precisa ter para implementar um projeto de governança, para implementar a governança numa empresa? Como é que você indicaria, assim, para contratar alguém ou uma empresa para fazer isso? Como é que você sugeriria que seria um processo de seleção para você trazer um profissional a uma empresa? Paulo, você me permite aqui voltar um pouquinho no tema, só por causa que eu queria ler uma frase que está no livro. Me permite só ler essa frase? Claro. Governança corporativa é todo o processo de estratégia e gestão e monitoramento da gestão, que leva em consideração os princípios de responsabilidade corporativa, entre parênteses, fiscal, social, trabalhista, comunitária, ambiental, societária, etc., interagindo com o ambiente e os públicos estratégicos, os chamados stakeholders, em busca da sustentabilidade para ser longeva. Entendi. Perfeito. Eu quis ler porque estava procurando no livro essa frase que eu acho que ela sintetiza bem o que é governança corporativa. Existe mais de 40 definições, tá, Paulo? Tem mais de 40, mas essa é a definição que eu mais acredito. E acho que a última palavra dessa definição é fundamental, né? Longevidade. Né? Você garantir que a empresa realmente sobreviva e ela tenha longevidade. Então, acho que isso aí é fundamental no processo de governança. Mas, agora vamos lá, o perfil, né? O perfil que você me perguntou, né? Como é que seria? Quer dizer, eu sou uma empresa independente do meu porte, como a gente está conversando, é claro que as grandes empresas ela entende como necessário, porque qualquer erro estratégico impacta em perdas de milhões, né? E a pequena, nem tanto, mas é claro que é fundamental para que ela consiga crescer. Mas eu sou uma empresa que quero contratar, eu já entendi que a governança corporativa poderia potencializar e muito o meu negócio, me dando direções, né, fazendo correção no meu planejamento estratégico, para poder eu ser mais assertivo e garantir mais a sustentabilidade do meu negócio, a longevidade. Beleza, eu quero buscar no mercado uma empresa. É claro, né, a gente já tem, vamos dizer assim, essa experiência. Como é que você acha essa empresa, como é que ela poderia fazer essa busca? O que ela teria que procurar nesse profissional, nessa empresa? Olha, na grande empresa, a perda pode ser milhões, bilhões, e na pequena empresa pode ser a falência, o fechamento da porta, né? Então, é relevante para toda e qualquer organização. Agora, quando você vai procurar quem pode te auxiliar nesse processo, né, é muito comum hoje o pessoal recorrer, principalmente as médias e pequenas empresas, ao advogado, né? Achar que governança é uma questão legalista, legal, vai para o advogado, né? O mais importante é você ter um rol de profissionais que navega na realidade do mundo da empresa, jurídico, vendas, suprimentos, ou seja, você procurar uma empresa, uma consultoria, né, que tenha profissionais de diversas áreas. Por quê? A governança é um grande guarda-chuva que abarca a empresa inteira. Então, você pode precisar de apoio em diversas outras áreas. E uma consultoria que consiga navegar em tudo isso vai te auxiliar muito melhor, né? Então, que tenha parceiros de escritórios de advocacia, né, que tenham
profissionais lá atuando em consultoria de diversas áreas da empresa. E aí, o que acontece com isso? Essa empresa hoje, empresas médias, tem consultorias que prestam serviços para empresas médias em condições financeiras possíveis de serem pagas por empresas médias, né? E você vai ter um atendimento dentro da sua realidade e visando o seu crescimento de negócio, né? Então, isso também favorece e facilita, porque o profissional de consultoria de governança vai estar assessorando essa empresa, mas eles têm uma retaguarda por trás, jurídico, suprimento, vendas, recursos humanos. Ele tem essa retaguarda que o apoia na prestação de serviços do projeto de governança, né? Então, o melhor seria isso, ter um arcabouço. Como você não vai contratar um profissional de cada área, ter uma consultoria que te atenda seria melhor, né, do que um escritório só de profissionais de recursos humanos, um escritório só de advogados. Então, seria melhor uma equipe multidisciplinar. Acho que ela prestaria um serviço melhor para a empresa. Entendi. E me responde uma coisa. Governança corporativa, um projeto de governança corporativa é caro? Olha, depende muito como está a empresa. Por exemplo, você vai entrar na empresa, ela não tem orçamento, ela vai tocando lá, vai produzindo e vendendo, produzindo e vendendo. Não tem planejamento estratégico, ela não sabe aonde ela quer chegar. Ela quer aumentar vendas, mas não sabe onde vai chegar. Ela quer, né? Não tem uma análise de custo claramente definida. Essa empresa vai ser um pouco mais cara, evidentemente, porque tem que fazer todo esse processo, né? Não tem diretrizes, não tem normas, então aí é mais caro, né? Quando a empresa já tem isso, olha, Roberto, eu tenho um planejamento aqui, um planejamento com horizonte de 3 anos, eu não faço um orçamento trianual, mas eu faço um orçamento anual, né? Eu discuto com meus sócios orçamento, eu tenho algumas regras aqui dentro, não muitas, e agora eu quero ampliar isso. Opa, então vai sair mais barato, evidentemente, fazer um projeto de governança, né? Mas é possível ser feito, tá? Um projeto, você quer adequar uma empresa para a governança, mesmo que ela não tenha nada, se a empresa tiver uma velocidade boa de resposta às demandas da consultoria, em 1 ano você está pronto para começar com um conselho consultivo, por exemplo, tá? Para você ter pessoas externas auxiliando o crescimento do seu negócio. Ou seja, nesse 1 ano você implantou um orçamento estruturado, planejamento, regras de conduta, mapa de risco, né? Independente do tamanho da organização. Entendi. E existe alguma estatística, indicador, alguma coisa do retorno de investimento, do ROI, sobre investimento em governança? Tá. O que tem é o seguinte, tem um estudo da maior empresa de consultoria estratégica do mundo, que é a McKinsey, né? Que é o seguinte, a empresa com duas empresas do mesmo setor, esta tem governança, esta não tem. Esta chega a ter 23% a mais de valor de mercado. 23% a mais. Ou seja, a governança chega a um lugar. Aí você fala assim, Roberto, mas eu não estou na bolsa. Tá bom, mas se você pode negociar com bancos, se você vai dar mais segurança ao banco se a sua empresa vale mais, você também pode querer vender o seu negócio, vai valer mais, você pode querer fazer uma fusão, se é uma empresa fechada e tem um concorrente fechado, você vai fazer uma fusão, sua empresa vai valer mais na negociação da fusão. Então, a governança, ela auxilia, independente de você ser empresa de bolsa, ela auxilia e faz com que você ganhe valor. Entendi. Quando a gente fala, às vezes, em algumas questões, principalmente financeiras, nas empresas, e de oportunidades, a gente tem o custo da oportunidade perdida, né? Quando você deixa de investir em alguma coisa, mas que poderia ser uma oportunidade, isso acaba tendo um custo para você, e a governança poderia se enquadrar nisso. E existe um termo também, que é geração de passivo, né? Que é quando você está fazendo alguma coisa errada, sabendo ou não, e aquilo ali vai te causar um dano financeiro mais à frente. A governança, ela atua numa dessas áreas ou nas duas áreas? Poderia atuar nas duas áreas, vamos dizer assim. Eu acho que ela acaba atuando nas duas áreas. Ela tem um trabalho muito forte de prevenção de fraudes, né? Uma governança completa tem isso. Você tem que ter compliance bem definido, controladoria, auditoria interna,
gestão de riscos, são questões que não se imagina você estar no estado da arte de governança e você não ter esse tipo de questão dentro da sua organização, né? Você vai adaptando de acordo com o porte da empresa, evidentemente, para ter os custos para isso, né? Mas isso é possível. Então, você sim consegue evitar a geração de passivos, sim, isso você consegue. Você tem ganhos de oportunidade? Sim, tem, porque já tem casos concretos de bancos que te emprestam com uma quantidade maior, com juros menor, pelas práticas de governança que você tem, né? Então, ou seja, você tem uma oportunidade de captar recursos financeiros a um custo mais baixo, né? Então, tanto na hora do risco como da oportunidade, a governança interfere positivamente. Entendi. E me diz uma coisa, hoje a gente tem falado muito do tema do LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Existe uma conexão entre o LGPD e a governança corporativa? Sim, porque a governança ela pressupõe que você tem controles organizados, você tem que ter reporte, aquela velha história, você implantou um processo de governança para ter um conselho, por exemplo, e você vai reportar ao conselho, né? Então, aí você tem normas, regras de condutas. A Lei Geral de Proteção de Dados tem muito com isso, você tem que ter normas de segurança, cibersegurança, né? Para que os dados, se você principalmente trabalha com o usuário final, né, dados não sejam vazados, né? Então, você tem que ter uma questão de segurança muito forte, né? Segurança da informação, estamos falando de segurança da informação, né? Então, por exemplo, a área de TI ficou altamente significativa, tanto é que existe um desdobramento da governança corporativa, que é a governança de TI. Você estar em compliance hoje, não adianta você dizer que você não está em compliance com a sua estrutura de TI. Você estar com a LGPD, você tem que também envolver com TI, porque os seus dados, os seus clientes estão onde? Estão todos armazenados de forma digital, de forma tecnológica, né? Então, sim, ela tem um total vínculo com a governança. Não que você não pode, vou me adequar à LGPD e eu não tenho nada de governança. Ok, pode. Mas se você tiver governança, a adequação à LGPD vai ser muito mais fácil. Bacana. E me diz uma coisa, o que é o compliance? Depois eu vou fazer uma outra pergunta, mas no primeiro momento me diz aí, o que seria o compliance? Então, os primeiros profissionais de compliance no Brasil, a maioria eram formados em direitos. Por quê? Regras, normas, ou seja, regras, normas vêm do direito. Então, o compliance trabalhava muito a análise de toda a legislação que era impactada na empresa, todas as normas regulamentadoras dos agentes do Estado, das agências reguladoras, etc., que era impactada na empresa daquele setor, e aí vinha o desenvolvimento de normas internas, ok? O que aconteceu com o passar do tempo, se viu que o direito, o departamento jurídico, a diretoria jurídica, pode ser um aliado do compliance, mas o profissional de compliance não precisa necessariamente ser formado em direito, né? Pode ser, o bom é que seja um profissional que entenda a gestão, seja ele formado em direito, administração, contabilidade, ele tem que entender a gestão. Se ele é formado em uma área e só entende aquela área, ele não é um bom compliance. O compliance tem que entender, né? Por quê? Navega no mundo contábil, né? Navega no mundo de recursos humanos, navega em diversos mundos, né? Ele vai cuidar não só das regras externas, mas das regras internas. E aí tem uma outra área chamada controles internos que vai atuar em conjunto com ele para verificar todo o cumprimento das regras. Ele é o guardião das normas e regras da empresa, seja de fora, as externas e as internas. Ele quer. Por isso que o compliance não pode ser subordinado nem a vice-presidente e nem ao CEO da empresa. Ele tem que ser subordinado ao conselho de administração. O compliance não pode ser pressionado a flexibilizar as suas regras para que, por exemplo, metas sejam atingidas. O compliance não pode flexibilizar nunca. Se uma regra está mal formulada, então vamos reformular a regra, vamos reescrever a regra, mas a regra tem que ser cumprida. Então o compliance é um conjunto de regras, e como isso é implementado dentro da empresa? Também é através de um comitê? Como é que é feito isso? Sim, você tem geralmente no conselho os comitês que dependem do nome, a maioria ainda mantém o nome lá, comitê de auditoria, mas que determina as diretrizes de regras e normas que deve ter a empresa. O compliance desenvolve todas as regras e normas. O controle interno acompanha as diretorias para que seja cumprido,
Então, ele verifica se todos, é lógico, você tem junto com isso um trabalho de comunicação muito grande, então não adianta ter uma regra e ninguém sabe que ela existe. Então, a regra assim, que é formulada é disseminada na empresa, aí vem a área de comunicação institucional da empresa para apoiar bastante isso, você faz em todos os meios de comunicação interna, de endomarketing, para que todos na organização entendam e compreendam, né, as regras, para que ninguém tenha dúvidas sobre essas regras, você faz quiz, faz um monte de coisa, né, e aí o controles internos vai verificando. Quando tem alteração de norma, é a mesma coisa. Uma norma foi alterada porque teve um avanço tecnológico, então vamos alterar. Nós não arquivamos mais em papel, arquivamos agora em arquivo eletrônico. Então, a norma tem que ser adaptada à nova realidade. Eu também tenho que disseminar essa informação para todos. A comunicação é fundamental, porque regra boa é aquela regra que todos sabem que ela existe, para que todos possam cumpri-la. Entendi. E o compliance... O compliance deve estar na empresa inteira. O compliance não é assim, eu tenho um profissional de compliance. Não. Todos na empresa têm que estar em compliance. Todos. Não importa a função que você faça. Entendi. E como é que o compliance se conecta ao tema governança corporativa? Então, aquilo que eu falei, quando você vai implantar um processo de governança na empresa, tem orçamento, tem planejamento. Quais são as regras existentes nessa empresa? O conselho tem que saber que regras têm que ser seguidas pelos executivos, até para ele cobrar essas regras, cobrar a execução das regras. Aí o compliance entra nisso. Mesmo a controladoria, para que as regras sejam cumpridas, né? E o mapa de risco. Lembrando que se eu não tenho regras e ninguém segue regras, meu mapa de risco vai ser vermelhinho, né? Como o pessoal fala. O vermelho significa que é um risco enorme, que coisas não boas ocorram na empresa, né? Quando eu tenho regras bem definidas, eu tenho poucos vermelhos. Aí eu analiso esses vermelhos, né? Tem um risco de uma anomalia que pode acontecer aqui, e isso pode vir a se tornar um fato consumado e me dar prejuízo. Bem, então, vamos evitar que isso ocorra. Para isso, vamos criar uma norma, vamos criar um procedimento, né? Então, esses assuntos são muito vinculantes, compliance, regras, normas, controles, gestão de risco. E isso passa pela governança porque quem define as diretrizes é o Conselho de Administração. A diretoria vai lá decidir que risco ela corre de acordo com uma orientação, uma diretriz que veio da alta administração, do Conselho, por exemplo, né? Então, eu tenho que conhecer que regras, que normas eu tenho que seguir na organização, até para eu saber que risco que eu vou poder correr ou não. Eu não posso começar pelo risco sem saber que eu tenho normas estabelecidas na organização. Normas políticas, diretrizes, está tudo num pacote, né? Ok. Queria trazer agora um tema que foi debatido lá no Fórum de Davos, em janeiro de 2020, e a carta do presidente da BlackRock, que abordaram a relevância da governança e do termo ESG, ou ESG. O quanto que isso impacta na governança tradicional das empresas e como vai se atrelar a questão socioambiental com a governança. Ô, Paulo, eu adorei você ter perguntado isso, porque esse tema ele entrou na crista da onda em janeiro de 2020, mas ele já vem desde os anos 90, talvez até um pouco antes, né? Mas acho que nos anos 90 deu uns passos mais firmes no mercado financeiro. Ele vem vindo de uma maneira lenta e gradual, né? Você teve o Easy em 2005, você teve Dow Jones de sustentabilidade em 1999, você teve iniciativas, né? Estou falando específica do mercado financeiro, mas teve outras, princípios do Equador, né? Princípios do setor sustentável do setor de seguros, teve várias iniciativas, né? E aí, o que aconteceu em janeiro de 2020, que é um grande divisor de águas, né? O termo sustentabilidade e responsabilidade social mudou para ESG de vez, que é a sigla em inglês para meio ambiente, social e governança, né? Eu costumo dizer que a sigla correta é EESG, para colocar o economic, né? Então, econômico, ambiental, social e governança, né? O ESG, ESG, né? O EESG. Então, muita gente fala assim, governança sustentável, né? Por quê? Eu tenho que ter a governança econômica, tenho que ter a governança social, governança ambiental. Eu escrevi há muitos anos atrás um artigo dizendo governança sustentável, né?
que é um pouco essa questão do ESG, né? Então, não adianta eu ter um fluxo de informação na empresa muito bem, ter um resultado financeiro bem, mas eu tenho dano social e ambiental. Isso lá na frente vai comer todo o meu resultado financeiro, né? O que aconteceu? Até Davos e BlackRock, eu acho que estava crescendo muito o olhar risco, olhar socioambiental com risco. Olha, cuidado, porque se eu não tratar bem o empregado é um risco, se eu não cuidar das minhas barragens é um risco, né? A questão ambiental e social com risco. A partir de janeiro de 2020, começou um olhar maior sobre a oportunidade. Na Bolsa, por exemplo, empresas que tenham boas práticas ESG, social, econômico, ambiental, governança, opa, elas são uma oportunidade de investimento. Começou-se a ter a crença de que elas devem ter uma performance melhor na Bolsa. E isso para todo mundo, mercado de crédito, empresas que têm boas práticas ESG, eu posso cobrar um juros menor, porque ela tem um risco menor. Então, começou a entrar o olhar da oportunidade. Isso é um grande avanço, porque a gente não tinha olhar nenhum nos anos 80 e 90. Aí a gente conseguiu entrar no olhar do risco, e agora está no olhar da oportunidade. E você que está no processo de tomada de decisão, se você não olhar isso, você corre um risco grande. Então, por exemplo, tem empresas que criaram um comitê de sustentabilidade, que não deixa de ser um pouco um comitê ESG, dentro do conselho de administração, para discutir esse assunto, para ver como é que ele se torna estratégico, para colocar metas para os executivos, né? Então, isso é o vínculo que tem com o processo da governança tradicional das empresas. Bacana. Roberto, a gente está se aproximando do final desse bate-papo. Eu queria que você fizesse uma pergunta para o público, para que eles respondessem nos comentários desse vídeo, para que ele deixe aí nos comentários dele a percepção dele. Tudo bem, eu acho que seria bom para todos, né? E eu gostaria de que vocês pudessem escrever aí como está o setor da empresa que você trabalha, o setor, na sua visão, como é que está o setor diante de governança, que nós falamos aqui? Como é que o setor está? E, do ponto de vista do desenvolvimento econômico em prol do país, o que esse setor tem feito? O que você acha, Paulo? Excelente, excelente pergunta. Então, você que está assistindo, deixa nos comentários esse vídeo. Isso ajuda a gente a entender um pouco mais, né, quem está nos assistindo, qual a sua percepção. Se você tiver algum tema, alguma sugestão de tema para a gente falar aqui no canal, deixa nos comentários desse vídeo também. Se esse vídeo fez sentido para você, dê um like. Roberto, gratidão aí por estar cedendo o seu tempo, por participar desse vídeo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vão agradecer muito, porque é um tema importante, mas que a gente ainda tem muitos poucos profissionais realmente competentes que sabem do tema e sabem aplicar isso aí na prática nas empresas, né? Então, gratidão aí pela oportunidade e suas palavras finais. Obrigado, Paulo. Agradeço o espaço. Se a gente está contribuindo para que a agenda da governança sustentável, para que a agenda ESG cresça dentro das empresas de qualquer porte, de qualquer tamanho, nós estamos contribuindo para melhorar não só a questão econômica do nosso país, mas a relação socioambiental. O nosso país está evoluindo com isso. Então, eu agradeço bastante o espaço, muito obrigado a todos. E, por favor, que quiserem criticar, também podem escrever aí também, qualquer crítica também. Um abraço. Um grande abraço. Sucesso.